Olá, estou aqui com o Maurício Sticer. Você, talvez dos maiores críticos de televisão do Brasil, que trabalha, escreve, pensa de uma forma bastante profunda. Você que é um cara da rede social, da mídia eletrônica, você está tendo esse comportamento como crítico em contato o tempo direto com o público. É uma coisa muito Eles te influenciam? Muito, muito. Eles dão palpite? Muito. Você fez uma coluna incrível, você tem uma coluna incrível no UOL, que é dos erros, né? Como é que chama essa coluna? Detetive VTV. Detetive VTV. É incrível, é fantástico. Eu estimulo justamente isso. Assim, começou espontaneamente de leitor me mandar sugestão, aí um dia eu batizei com esse nome e sempre dou o crédito de quem me chamou atenção para esse tipo de erro de continuidade. Erro de continuidade, que é aquela coisa do cara tá bebendo uma bebida com a mão direita, só que daí cortou no estúdio, tá foi gravar meia hora depois, o cara tá na mão esquerda. A mocinha aparece com batom vermelho, aí corta e tá sem batom, entendeu? Isso acontece direto. Direto isso acontece. E chega um detalhismo que eu lembro uma vez que eu li, uma apresentadora do Fantástico estava com um vestido que uma leitora... No mesmo dia, um apresentador do The Voice Kids usou também. O leitor manda. E tem um tipo de leitor que gosta. Sempre que eu publico isso, tem aquele leitor que escreve assim: nossa, essa notícia mudou o mundo. Nossa, mudou minha vida saber isso. Tirando sarro. Sempre. Às vezes eu coloco no pé e falo assim: essa notícia não vai mudar a sua vida, é só para diversão. Porque tem gente que curte isso, né? É um prazer de ver televisão. E eu aprendi a lidar um pouco com esse leitor mal-humorado também, que é um pouco tirar um sarro dele. Eu falei, eu já aviso pro cara, Vou até citar literalmente o que tem no seu blog. Uma observação muito boa, vou até inspirar para o meu blog. Comentários são sempre muito bem-vindos, mas o autor do blog publica apenas os que dizem respeito aos assuntos tratados no texto. Eu coloquei isso porque é o seguinte, eu escrevo, digamos, sei lá, uma cena, uma novela, escrevo alguma coisa na novela, estou tratando da novela. Aí, de repente, entra alguém e fala assim, esse governo corrupto, a culpa é desse governo corrupto, sei lá. Aí, se esse comentário entra, em seguida já vem outro cara e fala, não, a culpa não é desse governo, é do governo anterior. E aí, de repente, degenera a discussão e o assunto do blog some, né? E aquilo ali vira um palco para uma discussão. Mas você controla ali os... Eu controlo. Você deleta ou deixa? O UOL já me ofereceu várias vezes aprovar os meus comentários, mas eu sempre fiz questão de eu aprovar. Entendi. Porque é uma maneira de eu ter um feedback do trabalho, como que ele está repercutindo. Mas você permite uma crítica pessoal ou não? Não, se a crítica tem a ver com o que eu estou escrevendo, uma crítica a mim que tem a ver, eu deixo. Não, para você, uma pessoa suar seu não, grisalho, velho... Quando é engraçado, eu deixo. Se é contra a minha mãe, eu não deixo, entendeu? Mas se é coisa assim... Porque até, às vezes, expõe o ridículo, né? Eu entendo, desde o início, fazendo blog, eu percebi isso. O comentário diz muito mais sobre quem está dizendo do que sobre mim, entendeu? Claro. Então, quer dizer, se o cara está reagindo de uma maneira absurda, desproporcional ao que eu estou falando, aquilo vai falar sobre ele. A pessoa pode ser achada se ela fizer um comentário que gere um processo. Então não pode ser uma coisa racista, tal, não. Essas coisas não acontecem. Não, isso tem controle no UOL também. Se eu aprovo um comentário que gera em outro leitor um incômodo do tipo, olha, esse comentário para mim soou homofóbico, esse comentário soou racista, o UOL me avisa que tem um leitor que se sentiu ofendido com aquele comentário e pede para eu avaliar. Se realmente, às vezes eu escapo, eu deixei passar alguma coisa que tem um conteúdo desse tipo, eu tiro. Às vezes você pega um comentário do UOL, do blog, que é desagradável, e leva para o Twitter, para o pessoal do Twitter debater sobre esse comentário. Então você usa essas duas... Exatamente. Esses dois veículos de uma maneira diferente. Todas as redes... Eu até, assim, no fundo, às vezes eu estou até pedindo uma ajuda, sabe? Eu vejo um comentário tão agressivo que é enviado para mim no blog e que eu não consigo entender por que tem essa agressividade ou por que tem essa, às vezes, uma falta de compreensão de alguma coisa.
eu levo pro Twitter para outras pessoas opinarem também, para perceber se eu estou louco ou não, entendeu? Se o que eu estou pensando faz sentido. Eu testo um pouco a reação das pessoas que me leem, que me conhecem, o que elas acham desse comentário. Não ponho nunca o nome da pessoa que fez esse comentário. Não é uma exposição ao ridículo da pessoa. Às vezes é uma exposição ao ridículo do que ela disse, mas não da pessoa que fez. Agora, Maurício, você que está no jornalismo há tanto tempo quanto eu, até um pouco mais, o haterismo, essa surpresa que nasceu junto com a rede social, né? Te surpreendeu e surpreende a humanidade? Como lidar com isso? Como isso vai continuar, isso vai acabar, isso vai aumentar? Sempre surpreendeu, né? Eu tô, desde 2008, já são 10 anos escrevendo em blog. Desde o início me chocou um pouco, às vezes, uma agressividade que vem em função de desproporcional, né, ao que eu estou escrevendo. Mas com o passar dos anos se intensificou bastante. Uma defesa que eu criei em relação a isso é um pouco assim, o cara que está me ofendendo, ele está ali protegido de alguma maneira, às vezes é um apelido, né? Não é ele, não é a pessoa, às vezes até é. Mas eu também, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele está lendo ali o que eu escrevo. Então, eu de alguma maneira, desde o início, eu enxergo o meu trabalho, sou eu que estou escrevendo aquilo, mas não sou eu, o cara não está falando comigo, ele está falando ali com aquele negócio que está escrito ali, é como se aquilo fosse um personagem meu. Então eu não me ofendo tanto assim, sabe? Eu não respondo, não entro em briga por causa disso. Eu falo, pô, esse cara está falando isso, ele não me conhece. Então, a ofensa que ele faz a mim... Você nunca respondeu? Não, ofensa pesada não, nunca, não dou trela. Você bloqueia ou não? Alguns no Twitter... mais pesados? Se torna inconveniente o bloqueio. Hoje em dia eu denuncio, eu tento lidar com bom humor, sabe? Mas às vezes não dá. Não, às vezes não dá, mas na medida... Tem um espaço para lidar com humor. Né? Eu criei uma série no blog chamada Tipos de Leitor. Isso é sensacional. Que é uma maneira um pouco de lidar com isso. Começou eu já vinha comentando sobre leitores e tal, até que teve uma vez, eu fiz um texto sobre um filme chamado... é um filme sobre espiritismo. Nosso Lar. Exatamente. A temática era um filme espírita, contando uma história espírita. Só que o filme teve um orçamento muito grande. É verdade. E aí eu fiz um comentário falando assim, onde que está o dinheiro desse filme? Que eu não consigo ver, porque o filme é tão ruim. E tentei discutir isso, que eu não estava enxergando ali no... como que tinha sido gasto aquele dinheiro. Bom, começou uma onda dentro do Twitter, dentro do blog, de críticas a mim, até que de repente alguém puxou um cordão de o UOL tem que demitir esse cara. E aí começou, várias pessoas, o UOL tem que demitir esse cara, e eu publicando todo mundo. Assim, uma hora, sei lá, tinha 50 pessoas pedindo a minha demissão. Aí publiquei isso, mas eu fiquei pensando, falei, pô, o que leva uma pessoa que é um leitor a querer tirar o emprego de uma pessoa por discordar da opinião dele? Aí eu fiz um texto dizendo tipos de leitor. Eu chamei esse cara o gerente de RH. Né? Quer dizer, o leitor que ele acha que ele trabalha... Leitor, gerente de RH. O cara acha que trabalha no RH dele. Que não deve trabalhar. Exatamente. Aí, sabe, tirei um sarro disso. Aquilo me fez bem, sabe? Me aliviou poder rir um pouquinho. E quais são os tipos agora que você criou? Tem vários tipos. Vai falando de alguns. Tem um que eu homenageei, o Enfio, que é o baldo paranoico, né? O leitor, ele lê o negócio aqui que você escreve, ele acha, não, ele não está querendo dizer isso, ele está querendo dizer uma outra coisa, ele está escrevendo isso por não sei o quê. Mas é aquele cara que está achando que vai ter um golpe fantástico, incrível. Tem um leitor que eu adoro, que como é que é o nome dele que eu chamei? É o leitor que, assim, se qualquer coisa que você escreve, você fala, isso não é novo, isso já aconteceu. Tudo já aconteceu para o cara, entendeu? Então, mas eu estou escrevendo sobre o que está acontecendo hoje. Tudo bem que isso já aconteceu, mas está se repetindo. Tem uns leitores muito sabichões. Você tem que fazer um livro sobre... eu já pensei, sabia? Em reunir os tipos da internet. Exatamente. Né? Boa ideia, uns perfis, né? E é uma série, assim, a tônica é sempre pela ótica meio do humor, assim, é sem rancor, sabe? Tratar isso com um pouco mais de leveza, tentar fazer esses caras verem que o caminho não é esse, sabe? Tem que dialogar, tem que ter humor, né? Eu acho fundamental. Agora, para encerrar, uma coisa que surpreende os dias de hoje é o jornalismo histórico e profissional sendo pautado pelo Twitter, né? Então, por exemplo,
Trump é um caso clássico, que é um presidente da nação mais importante que divulga suas ações pelo Twitter e ofende atores, inclusive, e exatamente. Recentemente um general brasileiro que causou um mal-estar muito grande nas instituições, em todas as instituições, o Supremo, o governo federal, ao anunciar sua insatisfação em relação ao processo político brasileiro, um general. Você acha que agora vamos nos acostumar a ler através do Twitter aquilo em que a gente deve então, eu acho assim, divulgar? Eu acho que figuras públicas como Trump, atores, políticos e outros tantos, perceberam que via Twitter ou via Facebook conseguem uma comunicação direta sem intermediário, que é o sonho deles, né? Porque eles acham que vão conseguir uma comunicação mais clara se não passarem pelo jornalismo. Eu acho que isso é um perigo e uma falácia, na verdade, né? Quer dizer, é óbvio que é uma coisa contra o jornalismo fazer isso, né? Você querer eliminar essa intermediação, mas no fundo o cara tá tentando minar um pouco o jornalismo, porque o jornalismo não representa ele como ele gostaria que ele fosse representado. Então o Trump, por exemplo, ele prefere ficar lançando ofensas no Twitter, xingando pessoas, anunciando ações dele, se autoelogiando, porque ele não gosta de ouvir as críticas que saem no jornal, né? Não gosta de ouvir questionamentos ao que ele pensa. Então eu sempre vejo com um pé atrás esse tipo de coisa. Agora, acho que o jornalismo, a imprensa, a internet, tem que também ter cuidado com esse tipo de informação, né? Então, você não pode reproduzir acriticamente o que o cara está lá falando. Tudo bem, ele deu uma declaração no Twitter, tem que contextualizar, tem que explicar o que significa aquilo, né? Você simplesmente reproduzir, né, transformar em notícia. Eu vejo muitas vezes isso acontecer hoje em dia, né? Se um famoso vai e fala uma coisa no Twitter, isso vira uma notícia. Eu acho que tem que dar um tratamento para isso, né? Por exemplo, eu mesmo, alguns Twitters eu me arrependi e deletei. Lógico. Até um blog uma vez eu deletei, um blog inteiro eu deletei. Uma coluna de jornal eu não posso deletar, não posso nem modificar. Lógico. Mas eu aprendi que cada veículo você tem que se aproveitar das ferramentas que ele oferece. Lógico. Não é perigoso um presidente americano fazer um Twitter e de repente ele falar: meu Deus, o que eu estou fazendo? E não dá mais para pagar. Eu não teria que ter Não, é óbvio, eu acho que tem uma dose de responsabilidade, né? Tem uma dose de responsabilidade. Então você vê que em várias áreas, na nossa área de jornalismo, mas também em outras, já em empresas privadas, tem políticas de uso das redes sociais, né? Quer dizer, você está preocupado em como os seus representantes, os seus funcionários vão usar isso. E estabelecem alguns parâmetros, algumas regras, né? Porque já tem um manualzinho ali. Exatamente. Eu acho que tem que ter mesmo. Né? Alguma coisa tem que ter. Olha, Maurício, prazer estar com você, grande amigo das antigas. E você pode assistir a este programa, essa entrevista e a outras no Futura Play. Valeu!